Boa noite, meus irmãos. Me chamo Kleber, falo em nome do Centro Espírita Eurípides de Barçanufo, de Franco da Rocha. Hoje eu vou dar continuidade na leitura do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, uma das 7 obras da codificação do Espiritismo. Eu vou ler para vocês o capítulo Espíritos Felizes, a parte 2, que é a Sociedade Espírita de Paris. Antes eu gostaria de convidá-los para a nossa prece de abertura, tá bom? Então vamos lá. Quem preferiu pode fechar os olhos. Nesse momento de introspecção, vamos respirar fundo, esvaziar os nossos pensamentos de tudo que aconteceu no nosso dia, esquecer as aflições, as dificuldades, os problemas. Vamos nos concentrar nessa leitura de hoje para o nosso aprendizado, para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual perante a sociedade, perante todos os próximos, os nossos próximos, assim como os exemplos dados pelo nosso Mestre Jesus com os companheiros no caminho. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela oportunidade, meu Deus, de poder estar aqui mais um dia, aprendendo com essa obra que nos foi concebida pela espiritualidade, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução espiritual, durante nossa passagem terrena, durante essa caminhada, meu Pai. Eu sei que o Senhor sempre está comigo, me auxiliando, me orientando e me guiando durante essa jornada, meu Pai. Agradeço do fundo do meu coração a oportunidade de poder mais um dia ser uma pessoa melhor, de poder ajudar, fazer o dia de alguém melhor, de uma pessoa que cruzou o meu caminho. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado por tudo. Obrigado por me ensinar o senso de justiça. Obrigado pela fé. Obrigado pelo amor e pela razão que coloca em meu coração e na minha mente, meu Pai. Muito obrigado por tudo, meu Deus. E que assim seja, graças a Deus. Vamos voltando lentamente. Então, meus irmãos, eu vou ler aqui para vocês o capítulo Espíritos Felizes, tá bom? É Sociedade Espírita, a parte 2, que é a Sociedade Espírita de Paris. É o capítulo 2, tá? Então vamos lá. Eu vou ler esse capítulo inteiro, do 1 ao 8, para vocês. Sociedade Espírita de Paris, 25 de abril de 1862. Evocação. Meus amigos, estou perto de vós. Ficamos felizes com a conversa que mantivemos convosco no dia do vosso enterro. E desde que o aceiteis, seremos felizes de completar o assunto para a nossa instrução. Estou ao vosso dispor, contente porque pensais em mim. Tudo que nos puder esclarecer sobre as condições do mundo invisível, fazendo-nos compreendê-lo, representa elevado ensinamento, pois é a falsa ideia que se tem a seu respeito que leva frequentemente à incredulidade. Não vos admireis, pois com as perguntas que vos fizemos, não me admirarei e espero as vossas perguntas. Descrevestes com bastante clareza a passagem da vida para a morte. Dissestes que no momento em que o corpo exala o último suspiro, a vida se extingue e a vista do espírito se apaga. Esse momento é seguido de uma sensação penosa, dolorosa. Sem dúvida, porque a vida é uma sequência incessante de dores e a morte é o complemento de todas essas dores.
É por isso que se verifica uma ruptura violenta, como se o espírito tivesse de fazer um esforço sobre-humano para escapar do seu envoltório. É esse esforço que absorve todo o nosso ser, não lhe permitindo compreender a transformação por que passa. Essa não é a regra geral. A experiência mostra que muitos espíritos perdem a consciência antes de expirar, mas que entre os que chegaram a um certo grau de espiritualização, a separação se realiza sem esforços. Aí tem um rodapé aqui, da 4, que ele fala o seguinte, abre aspas, a vista do espírito se apaga, fecha aspas. Este dado é importante porque se relaciona com o problema de percepção espiritual. O espírito não percebe por órgãos especiais, mas por todo o seu corpo. A transferência da visão, de um campo específico para o geral, requer algum tempo de adaptação. Veja-se no Livro dos Espíritos, o capítulo Ensaio Teórico sobre as Sensações nos Espíritos. Então, continuando. Sabeis se há espíritos que sofrem mais neste momento? Ele é mais penoso, por exemplo, para o materialista, para aquele que crê que tudo então se acaba para ele? Aí tem a resposta. Isso é certo, porque o espírito preparado já superou os sofrimentos anteriores, ou melhor, habituou-se a sofrer e a serenidade com que aguarda a morte o livra de sofrer duplamente, mesmo porque ele sabe o que o aguarda. O sofrimento moral é o mais doloroso, e a sua ausência no instante da morte representa grande alívio. Aquele que não crê se parece ao condenado à pena capital, que no seu pensamento vê a lâmina e, ao mesmo tempo, o desconhecido. Há uma semelhança entre essa morte e a do ateu. Aí tem outra pergunta, a pergunta 6. Há materialistas bastante endurecidos para acreditarem seriamente nesse momento supremo que vão ser reduzidos a nada? E tem a resposta. Sem dúvida. Há os que creem nisso até a última hora. Mas no momento da separação, o espírito sofre um retorno às profundezas de si mesmo. A dúvida, então, o envolve e o tortura, levando-o a se perguntar no que irá se transformar. Ele quer compreender alguma coisa e não consegue. A separação nunca se faz sem essa impressão. Um espírito nos deu, em outra ocasião, o quadro seguinte do fim do incrédulo. E esse foi o quadro. Vou ler para vocês. O incrédulo endurecido experimenta nos seus últimos momentos as angústias desses terríveis pesadelos em que nos vemos à beira de um precipício, prestes a cair no abismo, fazendo inúteis esforços para escapar, sem conseguir recuar. Nesses momentos, queremos agarrar a alguma coisa, encontrar um ponto de apoio, mas nos sentimos deslizar. Queremos gritar e não podemos articular palavras. É assim que vemos o moribundo se contorcer, crispar as mãos e emitir sons angustiantes, sinais certos do pesadelo em que se encontra. No pesadelo comum, o despertar nos livra do desespero e ficamos felizes ao constatar que tudo foi apenas um sonho. Mas o pesadelo da morte se prolonga, às vezes por longo tempo, até mesmo por anos. E o que torna a sensação ainda mais penosa para o espírito são as trevas, em que ele às vezes se vê mergulhado. Aí aqui tem a pergunta 7. Dissestes que no momento de morrer perdestes a vista, mas que podieis pressentir. Compreende-se que não tinheis a visão corporal, mas antes que essa visão se apagasse, já entrevieis a claridade do mundo espiritual? E a resposta. Foi o que eu disse anteriormente. O instante da morte torna o espírito clarividente. Os olhos deixam de ver, mas o espírito, que possui visão mais profunda, descobre instantaneamente um modo desconhecido. E a verdade que assim lhe aparece subitamente lhe confere, embora, por momentos, uma grande alegria ou uma tristeza inexplicável, segundo o estado de sua consciência e a lembrança da sua vida passada. Trata-se do instante anterior àquele em que o espírito perde a consciência. Isso explica o emprego da expressão por momentos, pois mesmo as impressões agradáveis ou penosas prosseguem após o despertar. Aí tem a pergunta 8. Quereis dizer o que, no momento em que vossos olhos se reabriram para a luz, vos emocionou entre tudo o que vistes? Quereis descrever-nos, se possível, o aspecto das coisas que então se apresentam a vós? E a resposta. Quando pude voltar a mim e ver o que havia diante dos meus olhos, estava como ofuscado,
e não percebi bem as coisas porque a lucidez não se restabelece instantaneamente. Mas Deus, que me deu uma profunda prova de sua bondade, permitiu que eu logo recobrasse as minhas faculdades. Vi-me cercado de numerosos e fiéis amigos. Todos os espíritos protetores que nos assistem me cercam sorridentes. Uma felicidade sem par os animava, e eu mesmo, forte e bem disposto, senti que podia transportar-me sem dificuldades através do espaço. O que então vi, não há palavras para que eu possa explicá-las nas línguas humanas. Voltarei para vos falar mais amplamente de todas as minhas venturas, sem, entretanto, ultrapassar o limite estabelecido por Deus. Sabei que a felicidade, como a entendeis, é apenas uma ficção. Vivei prudentemente, santamente, no espírito de caridade e amor, e estarei preparados para as sensações que os vossos maiores poetas não poderiam cantar. Os contos de fadas estão sem dúvida cheios de coisas absurdas, mas não seriam eles, em alguns pontos, a pintura do que se passa no mundo dos espíritos? O relato do Sr. Samson não se assemelha a de um homem que, tendo dormido numa cabana, pobre e obscura, de repente acordasse num esplêndido palácio, em meio de uma corte brilhante. Então, meus irmãos, essa foi a leitura de hoje, tá bom? Gostaria de agradecer quem ficou aqui até esse momento e convidá-los para a nossa prece de encerramento. Vamos lá. Senhor meu Deus, Mestre Jesus, toda a espiritualidade, os guias espirituais, os mentores espirituais, os anjos de guarda e os anjos de luz. Gostaria de agradecê-los pela oportunidade de estar aqui mais um dia, meu Pai, podendo fazer essa leitura e compartilhar com todos os meus irmãos. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado pela saúde, obrigado pelo alimento, obrigado pela roupa, obrigado pela casa, obrigado pelo amor. Muito obrigado, meu Pai. E lhe agradeço do fundo do meu coração por permitir que eu levante da cama mais um dia, podendo ver o sol brilhar mais uma vez. Obrigado por permitir que eu retorne para minha casa em segurança, podendo deitar na minha cama e descansar mais um dia, para que eu possa enfrentar o próximo, sempre com o seu auxílio, meu Pai, que derrama sobre mim essas energias salutares que recarregam o meu ser. Muito obrigado, meu Pai, do fundo do meu coração, meu muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus.